Olá pessoal, eu sou o Jefferson. Eu vim trazendo aqui a segunda parte do tutorial, onde a gente está simulando um conversor CCCA conectado à rede elétrica. E se você não assistiu a primeira parte do tutorial, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, onde você vai poder acessar e assistir lá, que tem muita coisa importante que a gente vai aplicar nessa segunda parte. Vamos lá para o tutorial. Nessa parte do tutorial, nós vamos simular o conversor CCCA na situação on-grid. E para mostrar uma possível aplicação desse conversor on-grid, eu trouxe um exemplo de geração solar residencial conectada ao sistema de distribuição. Nesse exemplo, nós temos dois conversores CCCA, um na situação on-grid, conectado à rede, e outro na situação off-grid. Como funciona esse sistema de geração? Durante o dia, quando existe potência o suficiente sendo gerada pelo módulo fotovoltaico, alimenta um barramento de corrente contínua que serve de fonte para o nosso conversor CCCA off-grid. Esse conversor converte a energia do barramento de corrente contínua para corrente alternada trifásica e assim consegue alimentar as cargas da residência. Inclusive, foi essa situação que nós simulamos na primeira parte do tutorial. Agora, qual é a função do conversor CCCA on-grid? Eu vou dar dois exemplos para explicar para você. O primeiro exemplo é quando o sistema de geração solar gera mais energia do que a residência precisa consumir. Esse excedente de energia é em parte absorvido pelo banco de baterias, mas a carga extra normalmente é injetada na rede de distribuição através do nosso conversor CCCA. Nesse caso, a energia excedente injetada na rede de distribuição gera créditos para o consumidor que pode abater no final do mês na conta de energia elétrica. O segundo exemplo é durante a noite, onde normalmente o consumo da residência é maior por causa das lâmpadas, os moradores estão todos em casa. Mas não há fornecimento de energia pelo sistema de geração próprio. E aí, nesse caso, a residência é alimentada com a energia da própria rede de distribuição. O conversor CCCA traz potência da rede de distribuição, alimenta o barramento de corrente contínua, aí o conversor off-grid toma essa energia no barramento de corrente contínua e aí alimenta as cargas, a demanda da residência. Ou seja, pessoal, esse conversor CCCA, ele é bidirecional. Então, pessoal, essa daqui é a topologia do conversor que a gente vai simular conectado à rede elétrica. Tá? Essa sigla VSC, como eu falei no vídeo anterior, ela significa conversor fonte de tensão, porque a nossa topologia de conversor tem como objetivo produzir uma tensão trifásica nos seus terminais. Então, nesse diagrama resumido, nós temos o barramento de corrente contínua representado por uma fonte de tensão e um capacitor. O conversor propriamente dito, ele utiliza 6 chaves, 2 chaves por braço. Cada um dos elementos da chave é um componente de IGBT com diodo. Nós temos também um filtro passivo, nesse caso é um filtro L, cujo objetivo é atenuar as componentes harmônicas geradas naturalmente pela operação chaveada do conversor. Esse tipo de operação produz formas de onda quadrada, que além da componente fundamental de 60 Hz, produz componentes harmônicas múltiplas da fundamental, que precisam ser atenuadas para não distorcer a corrente injetada na rede elétrica. Nesse caso, a rede elétrica aqui é representada por essas 3 fontes de tensão e um ponto comum neutro de medição. E como funciona o nosso conversor fonte de tensão de 2 níveis? Eu já expliquei no outro vídeo como que produz essas tensões chaveadas e quais as possibilidades de tensão, que nós temos para cada braço um estado possível que é 0 ou 1 e 8 possíveis combinações para os 3 braços do conversor para produzir 7 níveis de tensão trifásica nos terminais do nosso conversor. Diferente do conversor off-grid, nesse caso, nós precisamos controlar o conversor conectado e sincronizado com o sistema de distribuição. E para fazer isso, é muito mais simples a gente utilizar o espaço vetorial para representar as grandezas trifásicas. Basicamente, nós temos as nossas grandezas tensão e corrente no nosso sistema, que são trifásicas, tá? Alternadas, defasadas de 120 graus de cada uma. E nós vamos representar essas 3 variáveis do sistema trifásico por uma única variável no espaço vetorial alfa-beta, que é esse vetor girante aqui, e ele gira
60 vezes por segundo, ou seja, na mesma velocidade angular que a rede de distribuição. Como é que faz para a gente representar um sistema trifásico no espaço vetorial? Essa daqui é uma das formas de fazer. Nós aplicamos, por exemplo, a tensão na fase A, na fase B e na fase C nessa expressão, onde A representa o defasamento de 120 graus, né? Se eu aplicar A ao quadrado, eu vou ter 240 graus. Eu aplico essa expressão e o resultado já vai ser o vetor no espaço vetorial com as componentes alfa e beta para cada instante de tempo, que representa ao mesmo tempo as 3 tensões no sistema trifásico. Outra forma de fazer isso é aplicar nessa transformação linear, para cada instante de tempo, aplicar as tensões instantâneas na fase A, na fase B e na fase C, e o resultado são as componentes alfa e beta do nosso vetor tensão no espaço vetorial. Então, pessoal, quando a gente aplica essa transformação para o espaço vetorial, lá naquela tabela das possíveis tensões trifásicas do nosso conversor, o que nós temos são 7 vetores de tensão diferentes que são gerados por um chaveamento adequado nos braços A, B e C. Quando a gente plota esses 7 valores, que são aqui os mostrados nessa tabela, quando a gente plota ele no espaço vetorial alfa-beta, o que nós temos são o vetor 0, que é o centro do nosso espaço vetorial, eles estão espaçados igualmente no nosso plano alfa-beta. Para controlar o nosso conversor conectado no sistema de distribuição, nós vamos utilizar uma técnica muito poderosa de controle, chamada controle preditivo Finite Control Set. Vamos explicar como é que funciona basicamente essa estratégia de controle. Digamos que você queira produzir na saída do nosso conversor um perfil de corrente elétrica para cada instante de tempo. Por exemplo, uma corrente elétrica trifásica e senoidal, que foi a situação que a gente replicou na primeira parte desse tutorial. Então, como é que o sistema de controle vai seguir essa referência senoidal? Para cada instante de tempo, o meu sistema de controle vai medir os estados, tensão na rede de distribuição, e mede a corrente que o conversor está injetando no sistema. A partir dessas medidas instantâneas, o controlador utiliza um modelo preditivo, ou seja, um modelo matemático que representa a dinâmica do sistema, para prever quais são os possíveis valores no próximo instante de tempo que o meu sistema vai produzir em função de cada um dos 7 valores tabelados possíveis que eu posso colocar na saída do meu conversor. Então, cada uma dessas predições, elas vão ser comparadas com a minha referência. Eu calculo, então, em uma função custo, o erro entre cada uma das predições e a minha referência, e estimo quais das predições é que representa o menor erro. Se gera o menor erro, é porque está mais próximo de rastrear a referência que eu estou aplicando. Então, o sistema de controle encontra o menor erro e assim identifica qual é a tensão adequada para se aplicar nos terminais do nosso conversor. O importante é que esse sistema, ele otimiza a tensão na saída do conversor, ele repete esse processo para cada instante de tempo. Pessoal, a técnica de controle que nós vamos utilizar, ela também é conhecida por essa sigla, que significa Finite Control Set, essa primeira parte, e a segunda parte significa controle preditivo baseado no modelo do sistema. O princípio de funcionamento dessa técnica de controle é bem intuitivo. Acompanha comigo o raciocínio. Se você aplicar uma referência de corrente trifásica senoidal, como nós fizemos no caso do conversor off-grid, no espaço vetorial, essa referência vai produzir um fasor corrente que vai se mover sobre esse círculo perfeito. Então essa vai ser a nossa referência. Então imagina que num determinado instante de tempo, a corrente injetada na rede elétrica seja medida nesse ponto aqui indicado. Só que a referência é essa que passa aqui um pouquinho ao lado. Então, existe um erro. O objetivo desse sistema de controle é minimizar a cada instante de tempo este erro. Então, o que o meu sistema de controle vai fazer? Sabendo o estado atual da corrente injetada na rede elétrica, o controlador vai aplicar os 7 possíveis valores de tensão na saída do nosso conversor, no modelo preditivo, e assim ele vai prever
os possíveis próximos valores de corrente que serão injetados na rede elétrica. Então, por exemplo, se ele aplicar V0, a corrente elétrica não vai mudar, ela vai permanecer no estado onde está. Se colocar o vetor V1, a corrente elétrica vai ser alterada para esse ponto. O sistema de controle vai fornecer todas essas possíveis predições para a função custo, que vai calcular a distância em relação ao ponto onde eu quero que a corrente esteja. Eu preciso que a corrente elétrica, no próximo instante de tempo, esteja aqui. E aí você pode ver que a menor distância vai ser gerada por esse ponto aqui, quando eu aplico a tensão V2. Ou seja, esse valor aqui é o que minimiza a função custo. Olhando na tabela do nosso conversor, ele vai identificar quais são os estados das chaves em cada um dos braços e aplicar na saída do conversor. Pessoal, essa daqui é a resposta esperada para a corrente elétrica na fase A, por exemplo, do conversor. Se eu apliquei uma referência senoidal, eu quero que a minha corrente siga a referência senoidal. É claro que ela vai apresentar distorções, ora para cima, ora para baixo, componentes harmônicas que precisam ser atenuadas o mínimo possível, até atender os requisitos previstos em norma. E essa daqui embaixo é a tensão ótima na fase A do conversor, que foi produzida a cada instante de tempo do meu sistema de controle. Está aqui o sistema de controle que nós vamos simular. Qual que é a estratégia? Nós vamos aplicar no sistema de controle referências de potência ativa e reativa que desejamos serem injetadas na rede elétrica pelo conversor. Como funciona esse sistema de controle? Vamos lá. Primeiro eu faço a leitura da tensão da rede elétrica e a corrente injetada na rede elétrica pelo conversor. Eu faço a conversão de variáveis para o espaço vetorial alfa-beta. E a cada instante de tempo, esses valores são utilizados para fazer a predição do comportamento futuro da corrente injetada no sistema, baseado nos valores tabelados de tensão na saída do conversor. Como nós desejamos que o conversor siga uma referência de potência ativa e reativa injetada na rede elétrica, nós precisamos construir a função custo baseada na potência. Então, nós vamos utilizar a predição de corrente e o valor da tensão na rede elétrica para predizer os valores possíveis de potência ativa e reativa no próximo instante de tempo. Faço essa predição de potência, comparo com a referência e calculo qual é o menor erro, ou seja, qual é a saída do conversor que produz o menor erro. Assim eu minimizo e aplico o chaveamento na saída do conversor, otimizando o sistema para cada instante de tempo. Então, pessoal, para implementar esse sistema de controle, a gente precisa de um modelo matemático para fazer as predições do comportamento futuro do nosso sistema. E para isso, nós vamos modelar o nosso sistema trifásico do conversor conectado à rede elétrica através de um filtro L. A premissa mais importante desse modelo é o fluxo da corrente do conversor para a rede elétrica. Então, se eu analisar as três fases do meu sistema, eu vou obter essas três equações, onde a tensão no conversor é igual à queda de tensão no indutor, né? Tem uma resistência interna, então tem uma queda, além da queda da própria indutância, que depende da taxa de variação da corrente, mais a tensão na rede elétrica. Eu repito a análise para as três fases A, B e C. Agora, pessoal, a gente vai transformar esse modelo matemático para uma representação com variáveis no espaço vetorial. E para fazer isso, eu vou utilizar esta equação que transforma o sistema trifásico para o espaço vetorial alfa-beta. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as três equações, a equação de cada uma das fases, e implementar essa estrutura de transformação, o que vai gerar essa expressão bem grande, onde basicamente nós estamos implementando a transformação de cada um dos elementos da equação dinâmica do sistema. Então, eu tenho aqui as tensões do conversor nas três fases juntas nessa estrutura, a corrente injetada na rede, nos dois momentos onde ela aparece, acompanhada da resistência e também na derivada, e, por último, a tensão da rede elétrica. Essa estrutura, que é a junção das equações das três fases do meu sistema dinâmico, já me permite fazer a mudança de variável para o espaço vetorial, o que resulta nessa expressão, onde eu isolei a derivada da corrente e, por simplificação,
né, vai simplificar o nosso próximo passo. Esse modelo, é importante destacar que ele já representa a dinâmica completa das 3 fases do meu sistema no espaço vetorial. Agora, pessoal, vamos encontrar o nosso modelo preditivo do sistema. Nós vamos tomar a equação dinâmica completa no espaço vetorial e fazer uma aproximação da derivada do tempo contínuo para o tempo discreto. Então, o que nós temos aqui é a chamada de aproximação de Euler, onde a derivada se transforma nessa equação de diferenças da corrente no instante atual, k, e a corrente no próximo instante de tempo, que é k mais 1. TS é o tempo de amostragem, é o tempo entre um horizonte de tempo e outro. Agora vamos substituir essa aproximação no modelo dinâmico do meu sistema no espaço vetorial, e o resultado é essa expressão, que já é o nosso modelo preditivo. Ou seja, o resultado dessa expressão já determina qual vai ser o valor futuro, k mais 1, da corrente injetada na rede. E para calcular essa predição, eu preciso do valor atual da corrente injetada na rede, preciso do valor atual da tensão da rede elétrica e preciso também da tensão no conversor. Só que nesse ponto aqui, a gente vai aplicar todos os valores possíveis, os 7 valores de tensão possível, o que vai gerar, então, 7 predições de corrente diferentes. Então, pessoal, está faltando a gente definir a função custo, que é a função base para o sistema de controle otimizar o sinal de controle para regular a potência injetada na rede por parte do conversor. Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos tomar o valor atual da tensão da rede elétrica para calcular tensão vezes o conjugado da predição de corrente, parte real, 3 meios, essa é a predição de potência ativa. Faça a mesma coisa, só que calculando a parte imaginária. Para determinar a predição de potência reativa, é importante a gente definir aqui que eu vou ter 7 predições para a potência ativa e 7 predições para a potência reativa. Então, eu calculo o erro entre a predição e a referência. Na verdade, eu calculo o módulo do erro na função custo. Eu vou considerar na minha função custo, simultaneamente, o módulo do erro em relação à potência ativa e à potência reativa. Por quê? Eu vou ter 7 valores de função custo que vai ajudar o meu sistema de controle a decidir pelo valor ótimo de tensão a ser aplicado no conversor, e esse valor vai minimizar simultaneamente as duas variáveis, a potência ativa e a potência reativa. Então, pessoal, esse daqui é o diagrama de blocos da simulação que a gente vai implementar no Simulink daqui a pouquinho. Eu queria destacar 2 pontos aqui. Primeiro, é a divisão entre a parte de potência, com o barramento CC, o conversor, o nosso filtro L e a rede de distribuição, que nesse caso aqui é modelada por essas 3 fontes trifásicas alternadas com neutro aterrado. A segunda parte é a parte lógica que implementa o sistema de controle, onde nós temos a conversão das variáveis para o espaço vetorial, nós temos a entrada das referências de potência ativa e reativa e o bloco que implementa a lógica do controle preditivo. Então vamos dar uma olhada na estratégia que eu utilizei para implementar esse sistema de controle preditivo. Então, pessoal, aquele bloco que eu destaquei para vocês do controlador preditivo é, na verdade, um bloco que implementa uma função com as entradas, né, as variáveis de entrada do meu sistema, e a variável de saída, que é o sinal de chaveamento do nosso conversor. Eu separei essa lógica de controle em 2 partes. Essa primeira parte que está destacada aqui para vocês, ela prepara as variáveis para a estrutura do espaço vetorial e monta a tabela que corresponde cada estado chaveado ao valor de tensão no espaço vetorial na saída do conversor. Então, é basicamente isso que essas operações aqui no final estão produzindo. Então, essa variável S que está mostrado aqui, ela implementa essa primeira parte da tabela, e a variável V aqui embaixo implementa a segunda parte da tabela. Isso é importante porque a saída do nosso sistema de controle já é o estado chaveado do conversor. Então, o sistema de controle vai identificar qual é o valor de tensão ótimo a ser aplicado
e aí ele identifica qual é a linha correspondente nessa tabela e já determina o valor do estado chaveado para os braços A, B e C do nosso conversor. A segunda parte da nossa lógica de controle é que implementa o controle preditivo propriamente dito. Então, eu separei em 5 etapas esse processo, que primeiro faz a predição dos valores de corrente, faz depois a predição dos valores de potência ativa e reativa injetadas na rede, depois eu calculo a função custo, o erro entre as referências e a predição, depois eu minimizo a função custo e identifico já qual é a tensão ótima na tabela do conversor e qual é o estado chaveado que corresponde a essa tensão ótima. E por último, eu produzo o sinal de chaveamento nessa variável K para os braços A, B e C do meu conversor. Então, pessoal, vamos montar aqui a nossa simulação no diagrama de blocos do Simulink. E hoje eu estou aqui com os blocos principais para a gente montar a parte de potência e simular o conversor conectado à rede elétrica. Os blocos que a gente vai precisar para isso são a fonte de corrente contínua, uma fonte de corrente alternada para simular as 3 fases da rede, uma carga para simular o filtro L e o conversor universal. Além disso, nós precisamos do solver, que é o Power Key. A configuração que nós fazemos no Power Key é a simulação discreta com tempo de amostragem TS. Na fonte de corrente contínua, nós colocamos uma tensão VCC. Agora vamos montar a nossa fonte de corrente alternada trifásica, senoidal e simétrica. Na fase A, nós configuramos a tensão de pico VG, fase 0, frequência 60 Hz, tempo de amostragem TS. Repito esse processo para a fase B e para a fase C, porém na fase B eu vou colocar um defasamento de 120 graus e na fase C eu vou colocar um defasamento de menos 120 graus. Vamos configurar o nosso conversor, ponte trifásica universal com elementos IGBT mais diodo e configurar a nossa carga para o tipo RL. A resistência que nós vamos colocar aqui é uma resistência RS e LS do filtro. Então, pessoal, já estou aqui com a parte de potência da nossa simulação toda montada. Deixa eu só apresentar para vocês alguns detalhes. O barramento de corrente contínua, eu produzi ele com a fonte de tensão, CC, uma resistência para mostrar que existe uma imperfeição no barramento de corrente contínua, senão eu não posso conectar o meu capacitor nesse barramento. O nosso conversor CCCA de 2 níveis, o filtro L para cada uma das fases, A, B e C, e a nossa rede trifásica simétrica, simulando aqui por um barramento de tensão trifásica com neutro aterrado. Temos ainda as medições de corrente injetada na rede elétrica e tensão na rede elétrica. E também coloquei um outro medidor aqui para mostrar para vocês no final a tensão chaveada na saída do conversor. Agora vamos montar a parte lógica de controle, onde a gente vai gerar a referência, o bloco do diagrama de controle e as conversões para o espaço vetorial. Ok, pessoal? Voltei aqui com o meu diagrama de blocos da parte do controle já montado para você. E eu vou destacar aqui para você a geração da referência de potência ativa e reativa. É uma referência degrau, tá? Que começa no instante 0, do valor 0, e joga uma referência degrau de 750 watts no meu sistema de controle. A referência de potência reativa também inicia em 0, porém é um degrau de 500 VA. Agora vamos falar da conversão de unidades, tá? Eu tomei aqui a tensão trifásica na rede elétrica, a corrente trifásica injetada pelo conversor na rede elétrica e estou convertendo para o espaço vetorial alfa, beta. Vamos dar uma olhada em como fazer essa conversão. Vou abrir aqui o diagrama de blocos de conversão de unidades para mostrar para vocês que a entrada é a tensão trifásica VABC e a saída já é a tensão no referencial alfa-beta. E como é que eu estou fazendo essa implementação? Eu estou utilizando aqui um bloco ganho, tá? Para implementar uma matriz de transformação linear. Voltei aqui no slide só para mostrar para você que a matriz que a gente está implementando lá é essa matriz aqui, 2/3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Essa daqui é a matriz A. E a entrada é a tensão trifásica VABC. Ele realiza essa multiplicação matricial. E então o resultado já é as componentes alfa e beta da tensão no espaço vetorial. Então,
eu implemento essa multiplicação matricial para converter a tensão trifásica para o referencial alfa-beta e repito esse processo para converter a corrente trifásica para o referencial alfa-beta. Agora, pessoal, para poder implementar a lógica de controle preditivo, eu peguei esse bloco aqui, função do MATLAB, tá? E coloquei aqui as entradas, referência de potência, corrente injetada na rede, tensão da rede elétrica e também vou precisar aqui da tensão no barramento de corrente contínua, tá? Então eu coloquei aqui um medidor de tensão no barramento de corrente contínua e vou aplicar essa entrada no controlador preditivo. A saída do controlador preditivo já é o sinal de chaveamento que eu preciso do meu conversor. Pessoal, vamos dar uma olhada agora dentro desse bloco controle preditivo para ver a lógica que eu utilizei para montar esse sistema de controle. Esse bloco ele implementa uma função do MATLAB. A cada instante de tempo que o Simulink chamar essa função, ele vai tomar as variáveis de entrada, que são essas que estão dentro do parêntese, e resolver esse algoritmo para poder produzir a variável de saída. Então, a variável de saída aqui é o sinal de chaveamento das 6 chaves do conversor. E os sinais de entrada são a referência de potência, a corrente injetada na rede, a tensão da rede, tensão do barramento CC e os parâmetros que nós precisamos para implementar, que são a resistência interna do filtro, a indutância do filtro e o tempo de amostragem da simulação. Primeiro eu vou preparar as minhas variáveis, separando a referência de potência ativa, o primeiro elemento do sinal de referência PQ-REF, e o sinal de referência da potência reativa. Seguindo, nós vamos manipular as variáveis do Simulink, que separam as componentes alfa e beta em 2 elementos, e nós vamos juntar na forma do espaço vetorial. Então, o primeiro elemento é a componente alfa, mais j vezes o segundo elemento, que é a componente beta de cada um desses vetores, corrente injetada na rede e tensão na rede. Então, pessoal, agora eu vou produzir essa lista de valores que correspondem aos estados do chaveamento do nosso conversor, e eu vou salvar todos os estados aqui nessa variável S. E vou produzir aqui, com essas 3 expressões, eu vou implementar essa equação aqui, que converte cada um desses estados na tensão correspondente à saída do meu conversor. Então, o vetor de saída do meu conversor é a tensão do barramento CC vezes o estado chaveado vezes essa variável A. Essa multiplicação estado chaveado vezes essa variável A é que implementa essa equação de conversão do sistema trifásico para o sistema alfa-beta. Então, pessoal, chegamos aqui na segunda parte do nosso algoritmo, onde a gente vai implementar, propriamente dito, o algoritmo de controle preditivo. Eu separei aqui em 5 etapas. A primeira etapa é a implementação do modelo preditivo, e eu destaco aqui esse vetor V, que contém as 7 valores de tensão da saída do conversor. Com os 7 valores de predição, eu passo para a segunda etapa, que é a predição da potência ativa e reativa. Seguindo, eu calculo aqui a função custo, ou seja, o erro em relação à potência ativa e em relação à potência reativa. Quarto passo, eu minimizo os 7 valores da função custo para encontrar qual é o vetor tensão ótimo na saída do conversor. Sabendo que o valor ótimo da tensão é esse índice aqui, IO, eu posso produzir o valor de chaveamento das chaves A, B e C, que correspondem a esse vetor tensão. E assim eu produzo o sinal de chaveamento do conversor. Ok, pessoal? Agora nós estamos com um diagrama de blocos praticamente pronto. Só está faltando aqui os gráficos para a gente visualizar os resultados. Ok, pessoal? Já estou aqui com o diagrama de blocos para montar os nossos gráficos. Tá? Eu estou comparando aqui a potência ativa e reativa com a referência de potência ativa em um único gráfico. Tá? Eu vou entrar aqui nesse diagrama de bloco para mostrar para vocês o seguinte. Eu estou tomando a corrente injetada na rede e a tensão injetada na rede a cada instante de tempo e calculando aqui a potência ativa e a potência reativa que efetivamente o conversor injeta na rede.
E para fazer isso, eu estou utilizando duas funções, tá? Que na verdade implementam essas equações aqui. A potência instantânea injetada na rede é a tensão componente alfa vezes a corrente componente alfa, mais a tensão componente beta vezes a corrente componente beta. Estou implementando essa expressão nesse bloco de função. O 3 corresponde aqui à tensão componente alfa, o 1 corrente componente alfa, o 4 tensão componente beta, o 2 corrente componente beta. Embaixo eu estou implementando o que corresponde ser a parte imaginária dessa expressão. Então, eu tenho a tensão componente beta vezes corrente componente alfa menos tensão alfa vezes corrente beta. E é isso que eu estou implementando nessa expressão aqui, que calcula a potência reativa instantânea injetada pelo conversor. O que mais que eu estou mostrando de gráfico aqui? Nós estamos comparando a corrente e a tensão injetada na rede, e nós estamos comparando também a tensão instantânea na fase A do conversor. Eu vou colocar aqui um tempo de simulação de 0,1 segundo. Estou aqui com as constantes que eu vou precisar carregar. O tempo de amostragem eu vou colocar o equivalente a 48 kHz de taxa de amostragem, tá? E isso faz com que a frequência de chaveamento média das nossas chaves do conversor fique ali em torno de 12 kHz até 16 kHz. Isso porque, pessoal, nesse sistema de controle, a frequência de chaveamento ela é variável. Frequência da rede de 60 Hz, valor de pico da tensão de fase 110 volts, tensão do barramento CC 350 volts, resistência interna do indutor 0,1 ohm, indutância do filtro 10 mH, capacitância do barramento de corrente contínua 100 microfarad. Agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a matriz de transformação que eu estou utilizando para a conversão das variáveis trifásica para o referencial alfa-beta. Então, essa matriz A, ela é exatamente essa mesma matriz de transformação linear que eu havia comentado anteriormente nessa apresentação. Tá? Então, 2/3, aqui 2 linhas e 3 colunas são as componentes que estão descritas aqui no meu algoritmo. Agora, com os dados carregados e a simulação toda completa, nós podemos simular o nosso sistema. Não estranhe se da primeira vez que você tentar simular, ele demorar bastante, é normal. Está aqui a nossa resposta dinâmica do sistema, potência ativa e reativa injetada na rede elétrica. Vou destacar para você aqui um instante transitório. A curva em azul é a potência injetada na rede e a curva em vermelho é a referência que nós aplicamos, 750 watts. Então você pode ver que o nosso sistema de controle realmente ele está conseguindo forçar a potência ativa a rastrear da referência. A mesma coisa eu posso dizer para a potência reativa, né? O gráfico em verde está muito próximo do valor em preto, que é o sinal de referência. Então, pessoal, nós temos sim um sistema de controle estável e funcional para o conversor on-grid. Ok, pessoal? Vamos comparar agora nesse gráfico em vermelho a tensão na saída do nosso conversor, fase A, e em azul o gráfico que corresponde à tensão na rede elétrica. Tá? Então você pode ver que o perfil de tensão gerado na fase A, ele é um perfil alternado de tensão, tá? Que acompanha ali a fase da tensão da fase A, ou seja, está sincronizado com a rede elétrica, como a gente esperava. E aqui embaixo, pessoal, em preto, nós temos a corrente elétrica injetada na rede. Eu vou dar um destaque aqui, pessoal, nos instantes iniciais da nossa simulação, para mostrar que a corrente injetada na rede elétrica ela tem um regime transitório, era 0, né? E à medida que o conversor consegue injetar potência na rede, essa corrente ela vai aumentando, e aí sim ele consegue rastrear uma corrente que tem a natureza sinoidal. É óbvio que existem distorções nessa corrente elétrica que são geradas pelas componentes harmônicas, mas você pode ver que o perfil senoidal da corrente elétrica predomina. Trouxe aqui um resumo, pessoal, dos resultados que a gente obteve com a nossa simulação, para destacar para você o regime transitório da potência injetada na rede elétrica. Observe aqui que o gráfico em azul é a resposta do nosso sistema de controle e ele apresenta um erro mesmo depois de ter atingido o regime permanente, o que é absolutamente normal.
nós precisamos controlar o nível desse erro. Então, eu calculei aqui para a potência ativa, que é o gráfico em azul, nós temos um erro ali de 3%, que é um valor muito baixo, gente. E aqui o gráfico em verde, que é a potência reativa, nós temos um erro ali em torno de 7%. Ainda é baixo se a gente colocar ali uma meta ali de 10%. Aqui ao lado, pessoal, eu comparo o gráfico da tensão na rede com a corrente em azul, que é a corrente injetada na rede elétrica. Então, você pode perceber que há um defasamento entre essas duas curvas, que equivale a menos 22 graus na situação onde a potência ativa e reativa são positivas, ou seja, o conversor está injetando potência na rede elétrica. É importante, como eu falei no começo desse vídeo, que esse conversor funcione de forma bidirecional. E eu trouxe aqui esse gráfico onde a gente vai mapear exatamente isso. Nessa primeira situação, o conversor está com potência ativa positiva. Isso significa que ele está injetando potência na rede elétrica. Se você lembrar do começo do vídeo, é aquela situação durante o dia quando o conversor está injetando o excedente gerado na residência para a rede de distribuição e assim o morador ganha créditos de energia. Observe aqui, nessa primeira situação, que o conversor está injetando potência reativa na rede, mas ele também pode absorver energia reativa da rede. Nessa segunda situação, nós temos aqui potência ativa negativa, o que significa que o conversor está absorvendo potência da rede elétrica, e lá no começo do vídeo eu te falei que essa é a situação quando não tem geração solar e a residência precisa ser abastecida diretamente pela rede elétrica. Eu destaco aqui que a potência reativa também pode ser negativa ou positiva, dependendo da situação. E na prática, pessoal, isso significa que o conversor pode regular o fator de potência de forma arbitrária. E o desempenho da corrente elétrica injetada na rede. É importante a gente mapear o quanto que essa corrente é distorcida em relação à senoide ideal. E nesse resultado, nós obtivemos 1,63% de distorção harmônica total, ou THD, o que fica bem abaixo do limite de 5% permitido em norma. O que mostra, pessoal, que o nosso sistema teve um resultado excelente. Com isso, eu finalizo esse tutorial, onde a gente simulou um conversor CCCA conectado à rede elétrica. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Deixo aqui o meu abraço e até mais.